Muito obrigado, senhor Carlos Bocui. Agora falei certo. Bocui. Pela sua explanação. Eu recebi aqui uma pergunta. Só para esclarecer, nós vamos deixar todas as perguntas para o final. Assim que a gente ouvir o último palestrante, nós vamos apreciar as perguntas. Portanto, se alguém mais tiver alguma pergunta ou consideração, faça por escrito e passe para a assessoria para que a gente possa apresentar aqui à mesa. Eu acabei de ser informado que o presidente do Senado convocou uma sessão do Congresso Nacional para as 18 horas. Nós temos tempo para terminar com tranquilidade, mas eu vou pedir aos palestrantes que se atenham ao tempo aí de 10 minutos, assim como fez o Carlos. Parabéns, Carlos, dentro do tempo, claro que fez. Então, portanto, eu passo a palavra ao próximo palestrante, meu amigo de Campinas, o senhor Rogério Menezes, que é presidente da ANAMA, Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente, e também secretário do Verde da minha querida e amada cidade de Campinas. Com a palavra, Rogério Menezes. Muito boa tarde a todas e a todos. Eu queria inicialmente cumprimentar ao deputado Luiz Laudo Filho pela importante iniciativa deste encontro de hoje, num momento de tantas proposições aí no sentido de alterar este instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, o licenciamento ambiental, um dos mais importantes. O diálogo e a gente poder auscultar a todos os setores é fundamental. Então, parabéns, deputado Luiz Laudo Filho. E cumprimentar o deputado Ricardo Trípoli, relator do PL 3729, que participou aqui conosco, vice-presidente da comissão. Cumprimentar, ainda que ausente, o ministro Zequinha Sarney e a presidente do IBAMA, doutora Sueli, pela iniciativa de, ao oferecer um texto de proposta de lei geral do licenciamento ambiental, recolocar o Ministério do Meio Ambiente, né, na discussão. A gente me incomodava um pouco aquela discussão de GT Conama trabalhando uma situação e o mundo real trabalhando aqui, e os interesses outros, alguns republicanos, outros não, trabalhando nesta casa iniciativas em que a gente não viu uma participação maior do nosso Ministério no processo. Então, acho que é importante essa retomada, essa iniciativa de oferecer um texto, de realmente entrar na discussão e de procurar aí ajudar para que chegue a um bom termo e que não predominem visões setoriais do processo. Cumprimentar também, por último, ao companheiro Mário Mantovani, através dele aqui a todas as pessoas que estão no plenário até esse momento. Cumprimentar o doutor Ivan, promotor do Ministério Público Estadual de São Paulo, aqui na primeira fila, e a doutora Andréa Struchel, autora do recém-lançado livro Licenciamento Ambiental Municipal, que eu recomendo a todos, que já está inclusive no site, aí o Mário faz a propaganda, no site do Portal Nacional de Licenciamento Ambiental tem a referência a essa importante obra. Dizer que a ANAMA congrega uma entidade que, desde 1988, congrega os órgãos gestores municipais de meio ambiente. Portanto, nossa presença aqui na mesa, junto com os nossos ambientalistas, deve ser pelo passado de militância que eu também tenho em várias entidades, em vários movimentos aqui que nos fizeram aqui trabalhar com o Malu e com outros companheiros que estão aqui. Mas a gente vem trazer então a visão dos órgãos municipais, dos governos locais, assim como fez as entidades que representam os prefeitos anteriormente na mesa, sobre os panoramas sobre as principais propostas de mudança na legislação do licenciamento e a visão sobre a ótica dos órgãos gestores municipais de meio ambiente. A importância das cidades dispensa e rapidamente nesse slide fica claramente demonstrado. Não haverá desenvolvimento sustentável se não transformarmos nossas cidades em locais em que haja o equilíbrio das questões ambientais, sociais e econômicas.
E, portanto, não vai se resolver no discurso o encaminhamento para o desenvolvimento sustentável, e sim no fortalecimento dos instrumentos de gestão ambiental, entre eles o instrumento do licenciamento ambiental. Isso é evidente quando percebemos que 80% da população da América Latina já é urbana, mais de 84% da população brasileira já é urbana, e municípios como Campinas, da onde eu venho, um dos mais importantes do Brasil, tem 97% da população em área urbana. Portanto, ou enfrentamos o desafio de fortalecer os instrumentos de gestão ambiental e não o contrário, né, para se obter o resultado do desenvolvimento real, que é aquele que incorpora as variáveis sociais, econômicas e ambientais, ou infelizmente esse importante conceito vai ficar relegado aos livros. Queria dizer que é importante destacar a importância da Lei Complementar 140 de 2011, que veio esclarecer competências e explicita no seu artigo 9º que a responsabilidade do município, né, a atribuição do município em licenciar as atividades de impacto locais, de emitir autorizações, enfim, no artigo 9º e no artigo 15º, em que estabelece as condições para que isso se dê, ou seja, órgãos ambientais capacitados tecnicamente e conselhos de meio ambiente implantados. Faz isso a LC 140 em relação aos conselhos pela importância do controle social, da transparência e do controle social nas atividades dos órgãos gestores, licenciadores, e isso é válido para os municípios e para as 3 esferas. No próximo slide, a gente tem aí um pouco do panorama, né? Como hoje os municípios estão em termos de licenciamento ambiental municipalizado. Vocês podem ver ali, né, o percentual de municípios que realizam licenciamento ambiental, segundo os dados do IBGE 2015, e vocês verificam que os municípios pequenos, até 5.000 habitantes, isso é um percentual baixo, na casa de 26%, mas que nos municípios maiores de 100 mil a 500 mil já se chega a valores de quase 70% dos municípios fazendo licenciamento ambiental, e nos municípios com mais de 500 mil habitantes passa dos 90%. São raros, aí ainda são 10%, não é tão raro, mas enfim, são poucos os grandes municípios que ainda não fortaleceram os seus órgãos gestores locais. Então a gente tem, na verdade, uma situação diferenciada de acordo com a faixa de município, mas progressivamente os maiores municípios com uma capacitação crescente para trabalhar o licenciamento ambiental e outros instrumentos de gestão. No geral, a gente tem 30,4% dos municípios realizando licenciamento ambiental. Antes de ir para os comentários mais específicos sobre a legislação que tramita nesta casa, sobre a proposta de projeto de lei a caminho, em discussão pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo Governo Federal de forma geral, coloco aqui resumidamente, né? Aliás, eu acho que o slide que está aí já me remete a essa discussão, que eu vou fazê-la aqui rapidamente, para depois entrar nas premissas. As iniciativas legislativas em curso em nível nacional. Eu acho que é chover no molhado qualquer comentário sobre o PL 654 e a PEC 65, que já foram devidamente afastadas no debate dessa casa hoje, né? Fica evidente que não é possível licenciar um grande empreendimento com um simples protocolo de vem-a-rima, e que não é possível que ele atenda aos interesses do desenvolvimento sustentável nacional, econômico, social e ambiental, e também não é possível desconstruir o capítulo de meio ambiente da nossa Constituição Federal, como tenta fazer a PEC 65. Então essas questões, quer dizer, como faz a PEC 65, também não é possível estabelecer um licenciamento por decurso de prazo, como tenta fazer o PL 654. Então, vamos deixar essas iniciativas para o devido lugar onde elas merecem estar, ou seja, nos arquivos
dessa Casa Legislativa. E vamos à questão do PL 3729/2004, a discussão que aconteceu no CONAMA e a nova discussão sobre a Lei Geral de Licenciamento Ambiental. O PL 3729, ele foi um PL que houve a preocupação do deputado Ricardo Trípoli, que estava aqui conosco, de fazer uma rodada de conversas. Ele esteve, por exemplo, no evento nacional da ANAMA para se propor discutir o texto do substitutivo, do PL, e incorporou algumas das nossas opiniões, mas de qualquer forma hoje houve um gesto de busca aos diferentes setores da sociedade. Por isso, nós vimos nós da ANAMA, reunidos em vários seminários regionais que a gente acaba de fazer pelo país, 4 encontros regionais por região, que discutiram, inclusive o resultado disso, a síntese gráfica desses debates estão no nosso site nacional da ANAMA, né? www.anama.org.br. Mas o PL 3729, quando o Ministério agora voltou a entrar no jogo e decidiu que o esqueleto era o PL 3729, a gente viu com bons olhos, porque a gente achou que era um bom ponto de partida para se tentar buscar as convergências